Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Pessoal, esse vídeo ele é para o pessoal do técnico em MSI, tá? Da disciplina de projeto e configuração de redes, mas como eu venho falando em todos os vídeos, todos são muito bem-vindos para poder acompanhar os materiais que a gente está disponibilizando, tá? Inclusive fazer as práticas, né? Todos são muito bem-vindos. Pessoal, na semana passada eu gravei uma aula para vocês ensinando a como configurar os modos de acesso ao switch, né? Então nós tínhamos lá acesso via console, acesso via telnet e acesso via SSH. Então, nós configuramos esses três métodos de acesso ao switch, configuramos usuário e senha, né? Então, com isso nós garantimos aí o básico de segurança ao nosso equipamento, né? Hoje, então, eu vou dar continuidade às configurações do switch, tá? Vou entrar em outros tópicos, são tópicos básicos também, tá? Antes de entrar no tópico de VLAN. E, bom, aqui está os nossos tópicos que a gente vai estar abordando hoje, tá? Primeiro vou mostrar para vocês como que eu salvo as configurações do switch, depois como eu posso alterar o modo duplex das interfaces, como eu posso alterar a taxa de transmissão dessas interfaces e como aplicar uma regrinha de segurança baseada no acesso ao endereço MAC, tá? Então, para quem não conhece esses termos, né, modo duplex, endereço MAC, nada disso, a gente vai fazendo algumas revisões, tá bom? Mas esses são os tópicos do dia. Bom, primeira coisa, então, eu vou abrir aqui o Packet Tracer, tá? Eu já estou com ele aberto aqui, eu tenho um switch, eu vou excluir esse switch aqui, a gente vai começar tudo do zero, tá? E, bom, eu vou adicionar um switch aqui então no menu Network Devices, vou vir aqui em Switches, vou pegar o primeiro switch mesmo, 2960, vou colocar ele aqui, né? Eu já discuti isso várias vezes com vocês, que a configuração de um switch, né, ela é feita via console ou SSH ou telnet. No entanto, aqui no Packet Tracer nós temos a facilidade de clicar em cima do equipamento e escolher a abinha aqui CLI para ter acesso à interface de linha de comando, né, a CLI do equipamento. Então eu não preciso me conectar, obviamente, porque eu estou lidando com um simulador. Tá? Mais detalhes eu peço para vocês assistirem nos vídeos anteriores. Bom, pessoal, é o seguinte, nessa prática eu não vou configurar a senha, eu não vou configurar os outros acessos, porque isso já foi assunto dos vídeos das semanas anteriores, tá? Então é o seguinte, aqui eu estou logado no switch, eu estou no modo de usuário simples, tá? No modo de visualização de dados. Eu vou acessar o modo ativo, tá? O modo lá, o Enable. Então vou entrar aqui no modo para eu poder fazer as configurações, então Enable. E nós vamos fazer uma configuração básica aqui. Tá? Nós vamos... eu vou acessar o modo de configuração, configure terminal, né? Então ele mudou aqui para configuração. Nós vamos fazer uma configuração básica aqui, que eu já mostrei para vocês, que é alterar o nome do switch. Tá? Então isso eu faço através do comando hostname, né? E aqui na frente eu vou colocar o nome dele. Então, por exemplo, switch IFSP. Tá? Então, alterei o nome do switch. Isso é possível observar aqui, né? Antes o nome dele era switch, agora o nome dele é switch IFSP. Legal. É o seguinte, pessoal. O iOS da Cisco, ele trabalha com arquivos de configuração que são aplicados no momento de inicialização do equipamento. O que isso quer dizer? Quando o switch está ligando, o iOS, que é o sistema operacional, ele vai pegar um arquivo de configuração e vai aplicar esse arquivo de configuração
né, no switch, tá bom? Então, ou seja, toda inicialização ele vai aplicar esse arquivo de configuração. O que acontece é que quando eu estou aqui trabalhando com o switch e fazendo alterações nele, né, por exemplo, alterando o nome dele aqui, né, essas alterações elas não são salvas no arquivo de configuração que vai ser aplicado durante a inicialização. Em outras palavras, para tornar mais simples a explicação, né, tudo que eu fizer aqui vai ser perdido quando eu reiniciar esse equipamento. Tá? Isso não é interessante. Né? Então, ou seja, eu preciso salvar essas configurações. Tá? Então, aqui eu fiz uma pequena alteração, eu troquei o nome dele, mas poderia ser uma sequência de outras alterações mais complexas, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. E nós vamos agora aprender a salvar a configuração do equipamento. Tá? Isso é muito simples. Isso vai ser feito através do comando copy. Tá? Copy. Eu vou escrever running config, running-config, espaço startup-config. Tá? Opa, detalhezinho aqui, esse comando ele não é realizado no modo de configuração. Ele é realizado fora do modo de configuração, tá? Só no modo ativo mesmo. Então eu vou executar o comando novamente. Copy, running config, startup config, aperto Enter. Ele vai pedir uma confirmação. Ele falou, deseja realmente salvar em cima do startup config? Sim, eu desejo. Vou apertar Enter. Ele vai construir a configuração, né, Build Configuration, e depois vai emitir uma mensagem de OK. Bom, o que aconteceu aqui então? Só explicando. De maneira bem simples, ele salvou a configuração, toda a configuração que nós fizemos. Tá? Mas eu vou explicar isso daqui para vocês. Como eu mencionei anteriormente, essa configuração ela é feita em cima de arquivos de configuração. Então, olha só o nome desse arquivo aqui, que eu estou deixando sublinhado. Startup Config. Configuração de inicialização. Então, isso aqui, Startup Config, é um arquivo. Tá? É o arquivo que vai ser aplicado, o arquivo de configuração que vai ser aplicado quando o switch estiver iniciando, quando o equipamento estiver iniciando. Essa é a função desse arquivo. E aqui eu tenho um outro arquivo. Qual que é a finalidade desse arquivo? É o running config. Tá? O arquivo de configuração de execução. Então, toda a configuração atual que eu estou fazendo, aqui no caso, a única configuração que eu fiz foi alterar o nome do equipamento, está sendo salva nesse arquivo aqui. Tá? Só que esse arquivo ele vai ser zerado quando o equipamento for reinicializado. Então, o que aconteceu aqui? Tá? Eu pedi para fazer uma cópia do arquivo de execução atual, tá, que está em execução, para o arquivo de inicialização. Feito isso, o switch, no momento que ele iniciar, ele vai aplicar as configurações que eu acabei de salvar. Vamos testar isso? Bom, então como é que eu faço? Eu vou reiniciar esse equipamento. Então, para reiniciar, eu vou executar o comando reload. Reload, né? Reload. Ele vai lá, proceder com reload, né? Então, percebam que o reload, ele não é exatamente reiniciar, tá? É reaplicar, recarregar, né? Recarregar o quê? Recarregar o arquivo de configuração. Mas a gente, entre aspas, a gente pode dizer aqui que é uma reinicialização, tá bom? Vou confirmar, vou apertar Enter e ele vai carregar novamente a configuração lá do arquivo, né, startup config, tá? Então, aplicou, reaplicou a configuração, tá? Vou apertar Enter e aqui vai ser possível observar que o nome do switch permanece o que eu alterei. Então, a partir desse momento, tá, ele reaplicou aquelas configurações que eu fiz. No caso, foi só alterar o nome do equipamento, tá bom? Então, sempre que eu quiser salvar alguma coisa, eu vou executar esse comando, né? Copy running config startup config. Tá? É bom a gente lembrar desse comandinho. Bom, legal.
Então, pessoal, hoje, tirando esse fato, tirando essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai se concentrar aqui na configuração das interfaces do switch. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, lá um switch que tenha 4 portas, né? Porta 1, porta 2, porta 3 e porta 4. Tá? Eu posso aplicar configurações para essa porta individualmente, para essa porta individualmente, para essa porta individualmente e para essa porta individualmente. Tá? Então, a gente vai aprender a como aplicar algumas configurações individuais para cada uma dessas portas. Tá bom? Bom, primeira coisa, como que eu posso acessar o modo de configuração de uma interface em específico? Primeira coisa, antes da gente ver isso, a gente precisa entender qual é o nome das interfaces que eu tenho, tá bom? Qual é o nome das minhas interfaces? Então eu vou acessar aqui o comando, tá? O modo ativo, o modo enable, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte: existe um comando que eu posso visualizar várias informações das minhas interfaces. Tá? Então, é um comando muito simples, tá? O nome dele é Show Interfaces Status. Eu vou executar, mas não vai dar certo. Vocês vão verificar. Show Interfaces Status. Esse comando aqui, ele listaria para mim alguns dados das interfaces aqui em formato de tabela, tá? Eu vou abrir aqui o Google Show Interfaces Status e vamos verificar se a gente consegue achar alguma imagem do que ele mostraria, tá? Então tá, então aqui eu tenho uma imagem, tá, com a saída aproximada desse comando, tá? Então ele mostra para mim em formato de tabela a informação das interfaces. Então aqui, por exemplo, primeiro campo, eu teria o nome das interfaces, tá? E aqui nos outros campos algumas informações que pra gente por enquanto não interessa, tá? Eu vou mostrar isso daqui depois mais para frente para vocês. Esse comando é maravilhoso, ele é perfeitinho, tá? Ele vai mostrar aqui pra gente o nome das interfaces, informações. No entanto, tem um probleminha, uma questão. Esse comando, em específico, Show Interfaces Status, ele não é implementado no iOS da Cisco, tá bom? Ele só vai ser implementado no iOS real, tá? Se eu estiver lidando com um switch, com um roteador real, aí eu vou poder trabalhar com esse comando. Existem outros simuladores de rede, que não o Packet Tracer, tá? Que simulam aí também o iOS da Cisco e eles implementam esse comando. Só que são simuladores um pouco mais difíceis de serem trabalhados, né? E a gente começar a trabalhar com ele agora ia dar muito trabalho, ia ocupar muito tempo para aprender a base, ali a estrutura sobre esses outros simuladores, tá? Eu tenho um aqui instalado, por exemplo, é o GNS3, tá? Esse simulador aqui, ele permite, tá? Aqui eu consigo, por exemplo, executar aquele comando, mas essa altura do campeonato, por enquanto, não é interessante para a gente estar trabalhando com ele, tá bom? A gente vai ficar no Packet Tracer mesmo. Bom, então é o seguinte, esse comando seria o ideal, mas a gente não vai estar trabalhando com ele. Então, que tipo de comando a gente pode fazer aqui para visualizar o nome das interfaces? Então vamos lá, vou mostrar um outro aqui para vocês, que é o Show IP Interface Brief. Opa, aqui é Interface. Então, não é também. Show IP Interface Brief. Por que eu escrevi errado? Acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui em cima.
Bom, não interessa. Show IP Interface Brief. Tá? Então, o que esse comando está fazendo? Ele está listando para mim aqui o nome das interfaces. Aqui tem um more aqui embaixo, eu vou apertar um Enter para ele continuar escrevendo. Né? Então, ele vai mostrar para mim aqui o nome das interfaces de rede desse switch. Tá? E aqui algumas outras informações. A gente está concentrado aqui em descobrir, por enquanto, o nome das interfaces. Então, eu tenho uma interface que se chama Fast Ethernet 0/1, outra Fast Ethernet 0/2, Fast Ethernet 0/3, /4, /5, até a /24. E aí aqui eu tenho Gigabit Ethernet 0/1, Gigabit Ethernet 0/2 e uma outra interface aqui denominada VLAN 1. Bom, o que é isso tudo, gente? A gente vai ficar concentrada, vai ignorar aqui a interface da VLAN, que é uma interface virtual, ela não existe fisicamente, e a gente vai ficar concentrado nessas outras aqui. Todas essas interfaces aqui são as interfaces Ethernet do meu switch. Tá? Então, se eu olhar aqui na abinha Physical, só para a gente visualizar, né, na abinha Physical, eu vou dar um zoom in aqui, eu vou ver aqui as várias interfaces. Aqui eu vou ter 24 interfaces e aqui eu tenho 2 interfaces. Essas 24 interfaces que eu tenho aqui são as minhas 24 interfaces Fast Ethernet, que é específica desse modelo. Esse modelo tem 24 interfaces Fast Ethernet e tem aqui 2 interfaces Gigabit Ethernet. Né? Cada uma dessas interfaces aqui, elas têm então um nome. Então, por exemplo, o nome da primeira, aqui, dessa primeira, é Fast Ethernet 0/1. O nome dessa última aqui, ó, essa última é a Fast Ethernet 0/24. E o nome dessas duas aqui, né, essa aqui é a Gigabit Ethernet 01 e essa é a Gigabit Ethernet 0/2. Tá? Então, cada uma delas tem um nome. Isso é importante para a gente aqui. Tá? Bom, sabendo o nome delas, eu consigo administrar. Tá bom? Quem não se lembra o que é Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, eu já vou explicar isso daqui depois. Tá bom? Por enquanto, a gente precisa entender que isso é só o nome. Então, beleza. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse administrar a primeira interface, que é a Fast Ethernet 0/1. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui no modo de configuração, configure terminal, tá? Entrei aqui no modo de configuração, e aqui eu vou entrar no modo de configuração da interface Fast Ethernet 0/1. Então, para isso, eu vou digitar interface, e aqui eu vou colocar o nome dela, Fast Ethernet 0/1. Vou apertar Enter, e vocês vão perceber que ele mudou. Aqui de config, ele alterou para config-if. Então, nesse momento, eu estou no modo de configuração da Fast Ethernet 0/1. Tá? Então, depois nós vamos ver o que é possível fazer. Por enquanto, eu estou mostrando como é que faz para entrar e agora para sair do modo de configuração. Então, agora eu quero sair do modo de configuração da Fast Ethernet 0/1. Então, exit. Tá? E agora vamos supor que eu queira entrar no modo de configuração da Fast Ethernet 0/2. Então, interface Fast Ethernet 0/2. Entrei, estou no modo de configuração agora da interface Fast Ethernet 0/2. Tá bom? Então, é só especificar o nome de interface. E importante, lembrando, se eu estou no modo de configuração de uma interface e quero sair, eu tenho que digitar o comando exit, tá bom? Tá? Então, eu posso acessar de 3 formas. A primeira forma eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é passando aqui o nome completo, tá bom? Então, aqui Fast Ethernet 0/1. Agora, eu posso acessar utilizando um nome abreviado. Então, por exemplo, interface. E ao invés de escrever Fast Ethernet, eu vou só escrever FA. FA 0/1, por exemplo. Então,
Olha que legal. Tanto faz eu escrever interface fast Ethernet 0/1, quanto escrever interface FA 0/1, tá? É a mesma coisa, só que FA 0/1 é mais abreviado, tá bom? Vou sair aqui e olha que legal. Existe uma forma mais abreviada ainda, que é a interface F 0/1, tá? Então, são todas formas abreviadas para eu escrever, né? Todos vão simplificando um pouco aí o processo de configuração, tá bom? Bom, e a gigabit, né? A mesma coisa, é só colocar aqui o nome, né? Gigabit Ethernet 0/1, por exemplo, né? Ou interface G 0/1, né? Então é a mesma regra, tá? A mesma coisa, tá? Vale tanto para Fast Ethernet quanto para Gigabit Ethernet. Bom, beleza. Pessoal, então assim, agora a gente aprendeu então como que eu acesso o modo de configuração de uma interface e saio do modo de configuração dessa interface. Agora eu preciso aprender o que eu posso fazer em termos de configuração, tá? O que eu posso configurar? Eu não vou passar para vocês tudo, tá? Todos os comandos, todas as opções. Eu vou passar para vocês 3 opções, 3 configurações. Nós vamos aprender a configurar o modo duplex da interface, já vou explicar o que é isso, a configurar a taxa de transmissão dessa interface e aplicar uma regra de segurança, que é a restrição de acesso por endereço MAC, tá? Então, primeira coisa, o que é esse modo duplex, tá? Então, vamos entender aqui. Bom, é o seguinte, gente. Eu tenho 3 modos de configuração, vamos dizer assim, a nível teórico, tá? Eu tenho o simplex, o que a gente chama de simplex. Eu tenho o que a gente chama de half duplex, tá? Ou traduzindo isso seria meio, né? Half em inglês é meio. Meio duplex. E eu tenho o full duplex. Full é inteiro. Então dá para perceber que, ó, aqui é duplex, aqui é o meio e aqui é o inteiro, tá? Vamos entender então o que é cada um deles. Então aqui eu tenho 3 esqueminhas, né? E vão explicar o que é cada um deles. Nesses 3 esqueminhas, eu tenho a presença de 2 elementos aqui de rede, no caso são 2 computadores, né? E esses 2 elementos estão conversando entre si. Poderia ser, pessoal, aqui tem 2 computadores, mas poderia ser um computador e um switch, um switch, tá? Um roteador e um switch. O importante aqui é que esses caras aqui, né, eles são os que a gente entende por hosts, tá bom? São os hospedeiros. Ou, tá, a gente poderia colocar aqui também. Que susto, meu celular falando sozinho aqui. Nossa, mãe do céu. Que susto que eu levei. Bom, então é os hosts ou um nó, tá bom? Então, os elementos aqui dentro da rede. Então, vamos entender o que é a comunicação simplex primeiro. Na comunicação simplex, gente, o sentido da comunicação, ele é sempre de um host, de uma máquina para outra máquina. Então, aqui, nesse esquema aqui, a gente pode dizer até que essa estação aqui, ó, ela é muda, tá? Ela não transmite nada para essa outra estação. O único sentido de comunicação aqui é da estação 1 para a estação 2, tá bom? Então, existe em telecomunicação alguns equipamentos que implementam comunicação simplex, tá bom? Que tipo de equipamento faz isso? Tá? Então, o rádio, por exemplo, faz isso. Tá? Equipamento, eu tenho lá antena transmissora de rádio, né, que está conectada na estação transmissora de rádio. E em casa eu tenho o meu aparelho de rádio, né? O meu aparelho de rádio, ele só capta informações, ele só capta ali os dados, né? Ele não transmite de volta para a estação, né? Então, a comunicação estação de rádio, aparelho de rádio é um exemplo de comunicação simplex, tá? Então, é dada em um único sentido.
E aí, eu tenho, vamos dizer assim, as outras duas categorias é o que a gente chama de comunicação duplex. Tá? É duplex. Uma é half e a outra é full, mas as duas são duplex. O que é a comunicação duplex? Na duplex, existe comunicação entre as duas partes aqui, tá bom? Então, ambos os lados podem se comunicar, tá bom? Isso é importante. Então, é a diferença em relação ao simplex, né? Agora, qual é a diferença do half duplex para o full duplex? No half duplex, existe essa comunicação de ambos os lados, tá bom? Então, aqui, comunicação de ambos os lados. No entanto, só um lado pode falar por vez. Então, por exemplo, se esse cara está transmitindo, né, daqui, o da esquerda está transmitindo para o da direita, então, nesse momento, só o da esquerda pode transmitir para o da direita. O da direita não pode transmitir ao mesmo tempo que o da esquerda. Na hora que o da esquerda interromper a comunicação, ele terminar de transmitir o que transmitiu, o da direita pode transmitir. Na hora que o da direita terminar de transmitir, o da direita começa a transmitir. O da esquerda volta a transmitir. Ou seja, eu não tenho uma comunicação ao mesmo tempo, no mesmo instante, tá? Ou um ou outro está transmitindo, tá? O que eu tenho aqui de exemplo em relação a esse tipo de comunicação? O mais clássico é o walkie-talkie, certo? Então, acho que o pessoal mais novo aí do técnico, capaz que só deve conhecer isso de filmes, né? Não deve ter brincado com isso na vida. Quando eu era criança, a gente tinha, né, os walkie-talkies e dava para brincar, né? Os walkie-talkies vendiam nessas lojinhas do Paraguai. Cada um tinha lá um walkie-talkie, né? E dava para ficar se comunicando à distância, né? Então, como é que o walkie-talkie funciona? Uma pessoa está falando e a outra escutando. Na hora que a pessoa que está falando termina, normalmente ela fala ali no final, câmbio, né? Câmbio. Aí a outra pessoa começa a falar, blá, 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 termina, câmbio. Aí a outra pessoa começa a falar, blá, 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 câmbio. Então, não é possível as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, tá bom? Então, é um exemplo aí de comunicação half duplex, tá? E na comunicação full duplex, gente, o que a gente tem? É a comunicação onde eu posso ter a troca aqui de dados, tá, de forma simultânea. Tá? É o que a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, se você está falando com alguém no telefone, você pode falar, tá? E a outra pessoa pode falar também, tudo ao mesmo tempo, né? A informação ela flui dos dois lados, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né, um telefone, um exemplo aqui de comunicação full duplex, um telefone comum, tá? Bom, por que isso daqui é importante, gente? Em rede de computadores, tá? A gente está falando aqui de switches especificadamente, tá? Mas a gente pode expandir isso para a rede de computadores. Eu posso configurar os meus computadores para transmitirem ou em modo half duplex ou em modo full duplex, tá bom? O que tem um desempenho melhor, pessoal, aqui obviamente é o full duplex, tá bom? Então no full duplex eu vou ter a transmissão de ambos os lados ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho lá um computador transmitindo dados para o outro e, né, A transmitindo para B e B transmitindo para A. Isso ao mesmo tempo. Então, full duplex, com certeza, ele é mais interessante, tá bom? Agora, eu também tenho a possibilidade
de configurar os equipamentos em modo half duplex. Antigamente, quando a gente fala, por exemplo, do hub, né, então vamos colocar aqui, ó, um hub. Os hubs, eles trabalhavam em modo half duplex, tá bom? Então era o modo que os hubs trabalhavam. Os switches, por sua vez, eles trabalham aqui, eles oferecem suporte para o modo full duplex, tá bom? Agora, em um switch gerenciável, eu posso alternar, né? Eu posso dizer, olha, por exemplo, vamos voltar aqui para esse esqueminha. Eu posso dizer, olha, a interface 1, ela vai trabalhar em full duplex. Então, o equipamento que está conectado nela vai conversar com o switch em modo full duplex. E eu posso vir aqui e dizer que a interface 2, ela vai trabalhar em modo half duplex. Tá? Então, o equipamento que estiver conectado aqui, ele vai trabalhar, né, a comunicação com o switch em modo half duplex. E aí eu posso dizer que, por exemplo, a interface 4, que ela vai ser configurada em auto, tá? Automático. O que quer dizer isso? Significa que na hora que o computador ligar, ele vai auto-negociar com o switch se ele vai escolher a configuração para half duplex ou ele vai configurar para full duplex. Então fica fica automático. Então depende se a interface de rede do computador oferece suporte ou não para full duplex. Se oferecer suporte para full duplex, vai ser full duplex. Se não oferecer suporte para full duplex, vai ser half duplex. Tá? Então eu tenho, olha só que interessante, essas 3 configurações aqui. Tá? Eu posso configurar a interface em half duplex. Tá? Então olha só que interessante. Se essa interface ela está configurada em half duplex e eu espeto aqui um computador, uma placa que está para full duplex, não vai ter comunicação. Tá? E, contrário, se eu tiver uma interface configurada em full duplex e eu espeto um equipamento que é half duplex nela, né, não vai ter comunicação também. Ao contrário, se eu coloco em alto, aí vai ter uma auto-negociação e vai ser nivelado para baixo. No caso, vai ser nivelado aqui para half duplex, caso seja necessário. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Tá? Eu posso configurar as interfaces de rede para trabalhar nesses modos diferentes. Tá? Então, isso é o modo duplex. Tá? Então, a gente vai aprender a configurar isso daqui no switch. Só que antes disso, eu vou mostrar a teoria para vocês aqui também da relação da taxa de transmissão. Para quem já é aluno do técnico em MSI, já conhece isso daí. Eu já falei sobre a questão da taxa de transmissão na aula para vocês, tá? Mas aí vai em caráter de revisão, que é sempre importante. Quem não é aluno do MSI, né, então vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho agora em relação a essa taxa de transmissão. Pessoal, eu vou abordar a taxa de transmissão aqui também, obviamente, tá, no sentido prático para a gente configurar o switch, tá bom? Porque isso daqui dá pano para manga, dá para desenrolar mais assuntos sobre isso, dá para a gente aprender muito mais, né? Então, eu vou me contentar ao essencial para que a gente possa tocar a aula aqui, tá? Bom, vamos lá então. Então, para que ocorra comunicação em rede, né, seja aí entre um computador e um switch, tá? Ou, por exemplo, tá, entre 2 computadores intermediados por um switch, ou entre 2 computadores diretamente, né? Então, para que isso ocorra, é necessário que exista um padrão. Tá? Eu já falei bastante sobre isso com o pessoal do MSI, né? É necessário que exista um padrão, ou em outras palavras aqui, um protocolo, certo? Então
existem vários protocolos que atuam em conjunto, tá? Mas aqui a gente está especificadamente falando sobre os padrões aqui que envolvem o meio físico de transmissão, tá bom? Quando a gente fala de uma rede cabeada, nós estamos falando do padrão Ethernet. Tá? Ou a sigla dele, que é I3E, né? Ele foi proposto pela I3E 802.3. Tá? Agora, se eu estou falando de uma rede sem fio, eu estou falando do padrão Wi-Fi, que é o I3E 802.11, tá bom? Isso daqui falando, tá? Eu tinha esquecido de mencionar no início, para redes LANs, tá bom? Redes LANs. Bom, então, obviamente, nós estamos falando aqui do switch, tá? Equipamento de comutação para cabos, né? Voltado para cabeamento. Então, nós estamos falando aqui do padrão Ethernet, tá? O padrão Ethernet. Bom, e eu também mencionei para o pessoal do MSI que o padrão Ethernet ele vem sofrendo evoluções com o tempo, né? O primeiro padrão Ethernet ele foi proposto, olha aqui, em 90, né? No ano de 1990, tá? O padrão Ethernet. E aí em 95 surge o Fast Ethernet, tá? Uma evolução desse padrão. Em 99 o Gigabit Ethernet e em 2006 o 10 Gigabit Ethernet, tá bom? Então nós estamos aqui em termos de evolução. Aqui está o nome técnico deles, né? Dá para observar aqui, né? Bom, antes de falar do nome técnico, vou falar da taxa de transmissão, tá bom? Então a taxa de transmissão aqui, ó, olha só, do Ethernet é de 10 megabits por segundo, tá? Então, se a minha placa aqui ela for Ethernet, a capacidade máxima dela de transmissão é de 10 megabits por segundo. Taxa de transmissão máxima de 10 megabits. Se a minha interface for Fast Ethernet, a taxa de transmissão máxima é de 100 megabits por segundo. Isso daqui é megabit por segundo, tá bom? Então, olha lá. Megabit por segundo. Não é megabyte por segundo, é megabit por segundo. Tá? Então, Fast Ethernet, 100 megabits por segundo. O Gigabit Ethernet, 1 gigabit por segundo. E o 10 Gigabit Ethernet, 10 gigabits por segundo. Dá para perceber que teve aqui sempre uma evolução, né, na taxa de 10 megabits por... de 10 vezes, desculpa, né? Então de 10 para 100 foi 10. Foi 10, de 100 para 1 GB 10, de 1 GB para 10 GB 10 vezes, tá? Aqui o nome técnico desses padrões, então 10 base T, né? Então 10 megabits por segundo. Aqui de T é que é indicado para par trançado. 100 megabits por segundo. 1000 megabits por segundo, 10 gigabits por segundo, tá? Então, os padrões aqui, né, eles foram sofrendo evolução com o tempo. Então é o seguinte, gente, vamos pegar aqui, deixa eu achar um switch, acho que eu acabei fechando. Eu vou pegar aqui um switch Cisco, na internet qualquer, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda da loja, tá bom? Não conheço a loja, não interessa pra gente. Então, vamos analisar aqui. Então, um switch Cisco SG250, é um switch de 24 portas, e aqui tem uma informação aqui no título, ó, 10/100/1000. O que significa isso daqui? Significa que esse switch
ele trabalha com o padrão Ethernet, Fast Ethernet e o padrão Gigabit Ethernet. Provavelmente em todas as portas. Então, todas as portas têm a capacidade de trabalhar em um desses três padrões. Obviamente, o mais interessante é que elas trabalhem, obviamente, no padrão Gigabit Ethernet, que é o padrão mais rápido. No entanto, isso não depende só do switch. Vai depender também da placa de rede do computador que está espetado lá. Tá? Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Não adianta essa interface aqui, ó. Ou melhor, vamos começar a partir desse lado aqui do switch, né? Pegar esse lado aqui. Não adianta essa interface ser, olha lá, Gigabit Ethernet. Então aqui é uma gigabit. E aqui, do outro lado, nós temos uma interface Ethernet. Um exemplo extremo aqui para a gente entender, né? Ethernet e aqui é Gigabit Ethernet. Então, isso daqui vai ser nivelado, tá, para o padrão mais baixo, que é o caso do Ethernet. Então, aqui consegue transmitir a 1000 gigabits, só que aqui é só até 10. Então, a taxa de transmissão real aqui, pelos padrões, vai ser do padrão Ethernet, que vai ser de 10 megabits por segundo. Tá bom? Então, é importante. Além das placas de rede, o cabo também, os conectores vão influenciar nessa taxa de transmissão, né? Nós vamos se contentar, por enquanto, aqui só com as placas, né? Os padrões. Então, é importante aqui. Então, esse switch aqui, ele vai trabalhar em todas as portas, né? Com esses três padrões. Tá bom? Se a gente for olhar a descrição dele aqui, provavelmente vai ser isso daí mesmo. Olhar o manual desse equipamento, tá? A especificação técnica dele, com certeza a gente vai ver isso daí. Esses switches aqui da Cisco, gente, eles são uns modelos um pouco mais antigos de switches. E o que acontece aqui? Eu tenho, olha lá, 24 portas, que é Fast Ethernet, 100 megabits por segundo, e duas portas que são Gigabit Ethernet. Né? Então, lembrando aqui, a gente visualizou, né? No nome da interface já vem especificado qual é o padrão que ela trabalha, tá bom? Então, aqui, 24 portas é até 100 megabits por segundo, e duas portas ele vai trabalhar a 1 gigabit por segundo. Né? Então, tem que escolher com muito cuidado o que eu vou interligar nessas duas portas aqui. Né? Eu tenho que interligar equipamentos, né, que vão ter ali um fluxo de dados muito alto. Então, por exemplo, pode ser eu ligar um outro switch nessas duas portas, ou ligar um servidor em uma delas. Né? Então, eu tenho que escolher muito bem o que está sendo conectado. Então tá, legal. É o seguinte, gente. É possível eu acessar a configuração de uma interface, tá? Então vamos, por exemplo, acessar a configuração da interface 4, por exemplo, e dizer, olha, essa interface, a taxa de transmissão que ela vai trabalhar é de 10 megabits por segundo. Ou não, eu posso configurar para trabalhar a 100 megabits por segundo. Ou não, eu posso, se ela oferecer suporte para isso, eu posso pedir para ela trabalhar 1 gigabit por segundo. Então, eu posso configurar a taxa de transmissão dessa interface. Ou eu posso configurar ela também em alto. O que é alto? Ele auto vai configurar aí a taxa de transmissão, né, para nivelar de acordo com a configuração das placas. Então, olha só que coisa. Vamos fazer um esqueminha aqui.
Deixa eu criar aqui uma nova página. Nova página depois. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu computador e aqui eu tenho o meu switch. Tá? E aqui, representado esse círculozinho, são as interfaces de rede. Tá? Vamos supor que essa interface aqui do computador ela seja Fast Ethernet. Ela seja Fast Ethernet. E aí, a interface aqui do switch, né, essa interface, ela pode ser Ethernet, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Mas vamos supor que ela esteja configurada em alto. O que vai acontecer? O switch vai configurar essa interface aqui para trabalhar a 100 megabits por segundo. Tá? Porque ela está configurada em alto. Então, as interfaces aqui vão conversar entre si. Tá? O switch vai verificar que essa interface é fast e vai configurar a taxa de transmissão para 100 megabits por segundo. Tá bom? Agora, vamos supor que aqui eu esteja utilizando uma placa que seja, não é Fast Ethernet, uma placa Gigabit Ethernet. E o switch está configurado em alto. Então o que vai acontecer? O switch vai configurar aqui a interface para trabalhar a 1 gigabit por segundo. Tá bom? Porque ele está em alto. Agora, se por acaso, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. Se por acaso esse computador ele está configurado com uma placa Fast Ethernet e o switch, vamos apagar aqui, o switch ele está ali, eu configurei ele para trabalhar a 1 gigabit por segundo. Então, eu não deixei em alto, eu deixei a 1 gigabit por segundo. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, a taxa de transmissão vai ser, né, de 1 gigabit por segundo. E aqui vai ser de 100 megabits por segundo. O que vai acontecer? Vai ter transmissão nesse caso? Não. Não vai ter transmissão, tá? O switch não vai conseguir trabalhar ali com o computador. Eles têm que estar trabalhando na mesma taxa de transmissão. Ah, professor, mas você falou que é nivelado para baixo. É nivelado para baixo desde que o switch esteja em alto. Tá? Agora, se eu especifiquei uma taxa de transmissão, ele só vai conversar com taxas de transmissão daquele nível. Tá? Ele vai ficar seleto, vamos dizer assim. Tá? Então, isso é importante para a gente poder compreender. Tá? Bom, então, eu posso configurar em cada interface o modo duplex e essa taxa de transmissão. Tá? A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Tá? Bom, vamos lá. Vamos configurar esses dois parâmetros. Tá? E vamos voltar para cá. Então é o seguinte. Atualmente aqui eu estou no modo de usuário simples. Vou acessar aqui o modo ativo, tá? E vou verificar aqui algumas configurações da interface. Então, por exemplo, quero ver a configuração da primeira interface. Tá? Então, novamente, o ideal seria a gente utilizar aquele comando show. Deixa eu lembrar ele aqui agora. O show interfaces status. Esse comando seria o ideal, mas a gente não tem ele aqui. Tá? Então a gente vai utilizar outros comandinhos. Então, show interface. Então vamos usar show interface. E aqui a gente vai escrever o nome da interface que eu quero obter informações. Então, por exemplo, show interface FA01. Tá? Show interface FA01.
ele vai escrever aqui uma calhambada de informações para mim relacionado àquela interface, tá bom? Então a gente vai olhar essas informações aqui para avaliar se está certo ou não. Olha lá, o Fast Ethernet 0.1 está down, tá? O protocolo de linha está down. Isso que significa que essa interface está desabilitada. Não tem nada conectado nela. Não tem nada conectado nela, tá? A gente já vai conectar um computador, a gente vai ver que isso vai mudar. Aqui eu tenho, olha que interessante, isso daqui é o endereço MAC dessa interface. Então toda a interface do switch, ela possui um endereço MAC. Agora, olha só que coisa, né? Deixa eu copiar para cá. Vou copiar para cá. Isso aqui, então, é um endereço MAC, tá? A gente normalmente utiliza uma outra notação, tá? Mas é a mesma coisa, é só uma notação diferente, só uma forma de escrita diferente, tá bom? Então, normalmente em Linux, por exemplo, a gente usa essa notação aqui. Então, isso daqui seria endereço MAC para Linux, tá? É só uma forma de escrever diferente. E olha só, o Windows utiliza de uma forma diferente também, tá? 8B, 2C, 2C-01. Isso aqui também é o endereço MAC, só que é para o Windows. Então são três formas diferentes de escrever o mesmo endereço, tá bom? Não muda nada, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, então aqui é o endereço MAC do equipamento, né? E olha só que interessante, vamos pegar a teoria que a gente acabou de ver e tentar aplicar aqui. Olha lá, ó, no momento essa interface ela está em modo half duplex, trabalhando a 100 megabits por segundo, tá? A gente vai ver que depois, quando a gente espetar o computador, essa informação vai mudar, tá bom? E aqui tem outras informações, né? Pra gente, o que importa é verificar que ela está desativada nesse momento, o endereço MAC dela, né? Half duplex e a taxa de transmissão, tá? Então vamos lá então. Vamos espetar um computador aqui. O que eu acabei de ver foi da interface Fast Ethernet 0, né? Então vamos lá, vou colocar aqui um computador. Ó, Fast Ethernet 0 desse computador, né? E vou ligar aqui, ó, na Fast Ethernet 01 aqui do switch. Tá? A comunicação, o link ele vai ficar up, né? Vai ficar ativo quando as duas luzinhas ficarem verdes. Enquanto ele estiver laranja, é porque está em auto-negociação ainda, tá? Eles estão negociando ali qual que vai ser o modo, qual vai ser full duplex, half duplex, a taxa de transmissão, eles estão negociando tudo isso daí ainda. Tá, vamos aguardar aqui um pouquinho. Beleza. Então vamos estar aqui. E agora eu vou executar o mesmo comando de novo. Executei o mesmo comando para visualizar as informações. Tá? Então tá aqui. Olha lá, ó. Fast Ethernet 01 is up. Line Protocol is up, tá? Então significa que está ativada. Ela está ativada nesse momento, tá? E olha só que coisa, ele mudou, né? Agora de full duplex, ele alterou agora para 100 megabits. Desculpa, de half duplex ele alterou para full duplex, tá? Transmitindo ali a 100 megabits por segundo, tá bom? Então, o que é isso? Por que mudou? Por causa da autonegociação, né? Esse computador aqui, ele pode ter, né? Ele pode ter comunicação full duplex, tanto full duplex quanto half duplex. Então, ele optou por eles optaram por full duplex. Sempre o melhor possível, tá bom? Sempre o melhor possível. Bom, vamos lá então. Como é que eu posso modificar essas informações aqui? Eu vou entrar no modo de configuração geral e vou entrar na configuração da interface Fast Ethernet 01, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui pressionar a interrogação,
interrogação, e aqui são os comandos possíveis que eu posso fazer com essa interface, tá bom? Olha só que interessante. Eu tenho aqui o comando shutdown, tá? O que é o comando shutdown? Shutdown, ele é para desligar a interface. Então, olha lá, shutdown, por exemplo. Shutdown. Vamos verificar o que aconteceu aqui com o link. O link caiu, tá? Eu desativei essa interface aqui. Né? Seria o equivalente a tirar um cabo, né, do switch ali, mas feito a nível de software. Tomando uma aguinha aqui, gente. Bom, e para ativar? Para ativar é só fazer o inverso de shutdown. Aí você fala, então é algo como up, né? Não, então é no shutdown. Então, no shutdown eu estou invertendo, né, o desligamento. Então, shutdown para desligar, no shutdown para ligar. Então, no shutdown, vamos ver o que aconteceu. A interface está iniciando. Então, está voltando aqui para o modo de autonegociação, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai alterar o modo duplex e a taxa de transmissão. Então, como é que eu faço isso? Primeiro é o duplex. Então, eu tenho o comando duplex. Então, novamente, gente, deixa bem claro, estou no modo de configuração da interface Fast Ethernet 0/1. Então, duplex. E aí eu vou colocar aqui interrogação na frente para a gente ver as opções. Então, dá para ver que eu tenho três opções. Ó. O alto, que é o padrão, tá? Que eu acabei de explicar para vocês, que é o modo de autonegociação. Ou eu posso configurar essa interface para trabalhar a full, ou eu posso configurar essa interface para trabalhar em half. Tá? Então vamos colocar aqui para ela trabalhar em half. Tá? Então half. Tá? Executei aqui de novo. Depois a gente verifica como é que vai ficar isso daí. Tá? E agora para alterar a taxa de transmissão. Então é o comando speed. Tá? Speed, de velocidade. Eu não gosto muito desse termo aqui ser usado. O pessoal do MSI já sabe por quê da historinha do speed, né? Velocidade é uma coisa, taxa de transmissão para mim é outra. No entanto, é o nome do comando, a gente tem que respeitar. Tá? Speed, vou colocar aqui interrogação, e vai ter três opções. Ó. Então eu tenho o alto, que é a escolha automática, né? Que é o padrão. Eu tenho 10 megabits e 100 megabits. Então, vou colocar aqui, vou nivelar para baixo, tá? Vou colocar speed 10, tá? Então, eu coloquei eles para trabalhar em modo half duplex a 10 megabits por segundo, tá? Vamos fazer um teste agora. Eu vou sair aqui do modo de configuração da interface, vou sair do modo de configuração geral, tá? E vou executar aquele comando para visualizar os dados das interfaces. Então, show interface FA 0/1. Então, FA 0/1. Então, olha só que interessante. Agora, ele mudou aqui o modo para half duplex e 10 megabits por segundo. Tá? Para a gente visualizar essa informação, eu vou vir aqui no Packet Tracer também e vou abrir aqui o computador. Tá? Então aqui no computador, vou clicar aqui no menu na abinha Config e aqui ó, eu vou escolher aqui a interface Fast Ethernet 0. Então olha só o que está acontecendo. Aqui tá mais correto. Largura de banda que está em autonegociação, né? A negociação foi trabalhar a 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. E aqui o modo duplex está em modo half duplex, aqui no computador. Se eu voltar a configuração ali no equipamento, no switch, vamos fazer isso aqui de novo. Então vamos lá. Configure terminal. Interface FA 0/1. Duplex, vamos colocar agora full. E speed, vamos colocar a 100. Vamos sair. E vamos verificar se alterou aqui no computador.
Bom, ele não deve ter alterado porque a tela estava aberta, né? Vamos fechar aqui. Acho que a interface ficou desativada. Bom, dá para perceber, né, gente, que a interface aqui ficou vermelhinha, significa que ela está desativada. Então eu vou voltar aqui no modo de configuração, interface FA0/1, no shutdown para ligar ela. Vamos verificar aqui. Continua. Shutdown, vou desativar ela. No shutdown. Vamos ver o que vai acontecer. Está desativada. Ele mudou aqui para 100 megabits, mas o half duplex continua, ainda não alterou, né? Então vamos lá, vamos novamente voltar aqui. Duplex full, no shutdown. Tá? Vou executar o comando melhor, né? Vamos copy, running, config, startup, config, reload para a gente reiniciar o switch. Vamos verificar o que vai acontecer quando ele reiniciar o equipamento. Bom, mas a ideia era que eu alterasse, né? Ainda assim não está indo. Por quê? Talvez por causa da comunicação RAW. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui. Eu vou entrar aqui no modo de configuração do switch, enable, configure terminal, interface FA0/1, duplex, vou deixar em alto. Tá? Vamos ver o que vai ocorrer agora. Agora foi. Tá? Por algum motivo o computador não está aceitando a comunicação. É estranho, gente, porque ele está tudo em alto aqui, né? Mas enfim, funciona, tá, gente? Tá funcionando as configurações. Vocês podem se perguntar, por que eu mudaria aqui o duplex ou a taxa de transmissão? Se eu quero forçar alguma qualidade dentro da minha rede, tá, alguma qualidade em termos de equipamento, então é interessante eu colocar eles para trabalhar a 1 gigabit por segundo, a 100 megabits por segundo. No entanto, eu tenho que ter controle, né, dos meus equipamentos dentro da rede, tá? Porque se tiver um equipamento, tiver uma configuração ali mais baixa do que o switch vai aceitar, então não é interessante eu modificar isso, tá? Aí é interessante eu manter a configuração alto, tá bom? Agora, se eu tenho controle sobre os equipamentos que estão ligados aqui nas interfaces, e se eu quiser colocar eles para trabalhar a uma taxa de transmissão específica, eu tenho ali uma garantia maior, né, do desempenho da minha rede como um todo, tá bom? Então é importante a gente saber dessas configurações. Pessoal, então eu mostrei para vocês hoje como que eu salvo a configuração, né, do switch, o que é o modo duplex, né, o que é half duplex, simplex e full duplex, como que faz para alterar isso dentro das interfaces do switch, como altera a taxa de transmissão de uma determinada interface, né, ou deixa de forma automática. Ficou faltando esse último tópico aqui, que é a restrição de acesso por endereço MAC, mas o vídeo já está ficando muito grande, tá? Já está dando aí 1 hora de vídeo, e eu vou parar por aqui, tá? E eu volto com esse assunto aqui na próxima semana, tá bom? Então, próxima semana a gente aprende como aplica aí as políticas de segurança baseadas em endereço MAC no switch, tá bom? Então é isso. Vou deixar aí alguns exercícios para vocês fazerem também, tá? Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o tema.
para conhecer um pouquinho mais sobre esses conceitos também. E é isso, pessoal. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.